Você sabia que criança e adolescente também pode ter direitos a benefícios do INSS? Pois é, muita gente não sabe disso, acaba não exercendo o seu direito por falta de conhecimento. Nós separamos aqui uma matéria que vai tratar a respeito disso, desses direitos e benefícios que crianças têm direito e que acaba não reivindicando, os pais acabam não sabendo e não reivindicando. Vamos soltar a matéria aqui, depois a gente vai estar comentando a respeito. Vamos lá. E olha, o gerente do INSS, Marcos Figueiredo, está de volta, viu? Está de volta aqui para tirar a dúvida que você nos enviou pelo 994030740. E a primeira pergunta é da Valéria, e tem a ver também com tudo que a gente vem falando. Disse o seguinte, que a neta dela tem autismo grau 1. Ela tem direito ao benefício, que existe esse parâmetro, Marcos? Nesse caso especificamente, ela precisa passar por uma avaliação social e pela avaliação médico-pericial. Caso seja encontrada barreiras sociais e físico-motoras, ele vai além da análise da renda per capita do grupo familiar, que é aferida a partir do cadastro no CAD único. Pode sim ser possível que ele receba o benefício, mas essa análise médico-pericial e com assistente social é bastante específica para a gente do administrativo, como a gente separa as funções dentro do INSS, para a gente cravar se é possível ou não. Seria até temerário dizer que recebe ou não recebe em função do grau. Essa avaliação deve trazer todos os documentos, todos os exames, para ajudar nessa perícia também, né? Exato. Consubstanciar essa perícia, né? Essas duas avaliações. Bom, vamos já fazer um pause aqui, só para vocês entenderem, principalmente aí quem tem crianças autistas, tá? Vamos lá. Criança autista, estamos falando aqui dos direitos de criança. Criança que é autista tem direito aos benefícios do INSS ou não? Sim, pode ter direito. Nem todos, tá? Mas pode, o autismo, ele pode gerar direito aos benefícios do INSS, tá? Atenta a isso. Muitos pais, mães de autistas não correm atrás porque não sabem desse benefício. Vamos lá, vou explicar para vocês. Para poder entrar com esse pedido, primeiro, essa criança deve ter consigo um laudo médico atestando o autismo. O mais importante desse laudo não é apenas atestar o autismo, e o grau também, né? O grau é importante atestar qual que é o grau desse autismo, mas qual que é a consequência, a repercussão na vida dessa criança. O que esse autismo ele acaba limitando na vida dessa criança. Isso no laudo é fundamental. Então, o primeiro passo é você ter esse laudo com o seu médico, nesse laudo, e aí ter a especificação nesse laudo, qual que são as consequências do autismo para a vida dessa criança. O segundo passo é ter o cadastro lá no CAD único, onde lá vai ser feito a análise social do contexto familiar. Lembrando que nesse benefício que nós estamos falando aqui é o chamado BPC-LOAS. É um benefício, ele não é um benefício previdenciário, muito embora é o INSS que administra. Tá, Dede, o que é o benefício previdenciário e o que é o benefício assistencial? Benefício previdenciário é aquele que a pessoa tem direito quando ela está pagando o INSS. O INSS ele é um seguro. Para você ter direito aos benefícios do INSS, você precisa pagar ele. Como é que você paga? Através de um carnê. Se você é MEI, você tem aquele recolhimento específico. Se você é funcionário CLT, é descontado do seu salário. Ou seja, você que é segurado no INSS, de uma forma ou de outra, você paga esse INSS. E quando surge alguma situação, seja doença, idade avançada, acidente, o que for, você está coberto para poder receber um benefício da Previdência Social. Temos, além do previdenciário, os benefícios previdenciários, temos os benefícios assistenciais. No assistencial, você não precisa fazer o pagamento do INSS. Como o próprio nome diz, ele é assistencial. Só que ele é destinado para aquelas pessoas que não possuem condições financeiras. Popularmente, que a gente chama de baixa renda. Então, essas pessoas com baixa renda é que têm direito a esses benefícios.
No caso do BPC-LOAS, antes de falar isso, quem paga esse benefício é a União, quem administra é o INSS. Já em relação aos benefícios da Previdência, a própria Previdência faz os pagamentos e faz a administração dos benefícios. No caso que nós comentamos aqui do BPC-LOAS, ele é um benefício assistencial. Então, para uma criança autista, ela precisa preencher 2 requisitos. A incapacidade, né, a repercussão, a consequência do autismo na vida da criança, esse é um requisito. E o segundo requisito é o requisito de renda. Ela tem que comprovar uma baixa renda, uma miserabilidade para poder se enquadrar. Então são esses 2 requisitos. Vamos dar sequência aqui na reportagem. Tem muita coisa para a gente falar aqui, tá? E a Gisele fala o seguinte, tem um filho autista também e ele foi aprovado mês passado, mas já tem 8 meses que deu entrada. Será que quando eu receber o primeiro salário sairão os atrasados também? Vai sim. Vai ser pago desde a data da entrada do requerimento. Então, se você entrou há 5 meses, virão 5 meses corrigido monetariamente. O Ivanilson pergunta qual é o prazo para o juiz dar uma sentença e qual é o prazo para o INSS implantar o benefício. Essa questão do juiz é... E quer saber, na verdade, o intervalo entre a decisão do juiz e... eu acho que depois da decisão do juiz é que se pode falar alguma coisa. Exato. Depois da decisão do juiz, para o INSS implantar, em decorrência de vários fatores, infelizmente, vem acontecendo alguns atrasos nessas implantações, principalmente aqui no Nordeste. Que fatores são esses, Marcos? Fatores de quantidade de servidores, greve que acabou de acabar, ainda está em vias de regularização. O setor de demandas judiciais foi um dos mais impactados no Nordeste, com maior adesão, especificamente dos servidores. Isso impacta na concessão, a gente não sabe nem dizer o prazo e também depende do tipo de decisão, que existem servidores que são especializados em cumprimento de decisão de aposentadoria, de benefício de prestação continuada, de benefício por incapacidade. Isso também faz com que se altere o prazo para a concessão de determinadas, implantação de determinadas decisões. Só fazendo mais um complemento aqui, né? Questão de prazos, né? Prazos, deixa eu só fechar aqui. Questão de prazos aqui. O processo está na mão do juiz. Quanto tempo leva para ser julgado? Isso varia bastante. Embora os processos contra o INSS, eles vão para a Justiça Federal. E hoje a Justiça Federal, ela é um exemplo de justiça, porque ela tem uma tramitação muito rápida. O que é a tramitação? Que é o prazo que o processo anda, né? Então, tem sido muito rápido se você comparar em relação a outros processos de outras justiças estadual, por exemplo, que às vezes tem processo que leva 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, né? Na Justiça Federal, esse tempo é muito, muito mais reduzido. Em relação à implantação, quando ganha um processo na Justiça, o juiz manda fazer a implantação do benefício. E essa implantação era para sair ali questão de 30, 60 dias. Porém, dependendo da região, esse prazo extrapola para 6 meses, 10 meses. Já vi situação chegar a quase 1 ano para poder ser feita a implantação. Isso que acaba sendo um grave abuso, uma demora muito, muito elevada para quem precisa de um benefício. Isso se dá por conta, como o gerente aqui falou, decorrente da ausência de funcionário, das greves, assim por diante. Porém, em uma recente entrevista, o presidente-geral do INSS, ele informou que está em vias de implantação, eu acredito que até já tenha sido implantado em algumas regiões, um sistema automatizado, onde assim que o juiz ele determina a intimação, já aparece no sistema do INSS e a implantação ela acontece de uma forma automática, o que vai auxiliar a um andamento muito, muito mais rápido. Vamos dar sequência aqui que tem muita coisa para falar ainda. O Ivanilson, o Marcos, na verdade, ele pergunta o seguinte: minha esposa é aposentada há 12 anos e fez 60 anos de idade agora em setembro. Ela ainda faz perícia médica? Depende. Se ela está
Se ela está recebendo um benefício por incapacidade temporária, ela pode sim ser chamada por uma perícia médica, porque o benefício não é permanente. O benefício não é permanente. Ainda, né? Mas Ela não com tem 60 anos idade, de né? idade, é possível que ela tenha um tempo e possa pedir a conversão para a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ainda não, que ela precisa completar os 62 anos. É bastante... seria temerário dizer se vai ser necessário ou não passar por uma perícia médica sem entender de fato como está a situação. Pode ser que ela não precise. Dela, né? Exato. A Betânia Alves disse que recebe lousa pela filha e ela não pode trabalhar, porque cuida dela, mas ela está muito doente. Ela pode pedir benefício? Depende. Se ela não pode trabalhar, ela não vai poder pedir um benefício previdenciário, benefício de prestação continuada. Mas caso essa capacidade para o trabalho também seja caracterizada como uma deficiente, se é um impedimento de longo prazo, ela pode também receber um benefício de prestação continuada, desde que a soma dos dois benefícios ainda mantenha a renda per capita do grupo familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Ela pode sim receber. O Antônio diz o seguinte... Só dar um pause aqui para fazer um complemento. Acredito que ele não entendeu a pergunta aqui, tá? Que foi o seguinte, a mãe questionou que a filha já recebe um BPC-LOAS, né? Não se recorda se por autismo ou não, mas a filha recebe um BPC-LOAS e a mãe que cuida da filha, que é muito doente, segundo ela relatou, ela não consegue trabalhar, mas não consegue trabalhar porque cuida da filha, não tem com quem deixar, né? Essa foi o que se presumiu que acontece. Ou seja, eu tenho uma filha que é muito doente e depende de mim, e por conta disso eu não consigo trabalhar fora. Não porque eu tenho algum problema de saúde, mas por causa para cuidar da minha filha. Aí a questão é, né, ou essa mãe, ela teria direito a algum desses benefícios? Infelizmente não. Infelizmente o INSS não tem nenhuma previsão de pagar um benefício, o que seria muito bom, né? Que é a realidade de muitas pessoas. Ter alguém doente em casa e aí não poder trabalhar para poder cuidar dessa criança. Porque nem todo mundo tem condições de pagar alguém para estar cuidando dos filhos, né? Então, nesse caso, infelizmente, não existe um benefício nesse sentido. O que existe que é um benefício dentro da Previdência Social, é o chamado benefício de 25%. Se uma pessoa que está incapaz para o trabalho, aposentado por invalidez, e aposentado por invalidez, não é o BPC-LOAS, o aposentado por invalidez, e essa pessoa ela depende de terceiros para o dia a dia, vamos pensar ali, escovar um dente, se arrumar, se alimentar, enfim, depende da ajuda de um terceiro. O que acontece? O INSS acaba pagando uma espécie de uma complementação, uma ajuda de 25% sobre o valor do benefício, né? Mas esse 25% não é para quem cuida dessa pessoa incapaz. Vai direto para o benefício dessa pessoa. É 25%, mas é só destinado para a aposentadoria por invalidez. Existe um projeto, inclusive nós temos no canal aqui que nós comentamos a esse respeito, você pode até pesquisar lá, sobre cuidador. Existe notícias, na verdade, não vou dizer que é um projeto, mas existe notícias a respeito de um benefício para cuidador, tá? Mas não tem nada, né? Lógico, eles sempre estão criando sugestões, projetos, enfim, para pessoas que cuidam. É isso que nós comentamos, esse tipo de benefício. Mas não tem nada em lei, não tem nada aprovado, não tem nada em vigor, enfim, o que se tem é boatos. O único benefício que se tem é o de 25%, certo? Vamos lá, prosseguindo. Existe a aposentadoria especial para o portador de deficiência criada por lei complementar? Existe. Você vai fazer o requerimento, vai fazer a comprovação do tempo como deficiente e aí vai depender do seu tempo de contribuição e do tempo de deficiência. Aí você pode receber uma aposentadoria por deficiência por idade ou por tempo de contribuição. Essa aposentadoria por deficiência, existem graus diferentes? Por exemplo, se essa deficiência é grave, ela é média, ela é leve, ainda se leva em consideração isso? Se leva em consideração. E, desculpe, o lado social também, porque são as duas junções, ainda se leva o lado social também? Sim, porque antes, é uma coisa que não mudou, né? Um procedimento parecido
com o procedimento adotado no benefício de prestação continuada. Se passa por uma avaliação social, se passa por uma perícia médica e se vê a gravidade da deficiência, e isso vai ser levado em consideração para a redução no tempo ou na idade para a concessão. Exatamente, a questão da idade. Existem variações de idades, né? Existe. A partir de determinada idade, tem uma idade média e uma idade um pouco maior, né? E também varia de acordo com a gravidade da deficiência. Agora a pergunta é da Michelle. Ela gostaria de saber como funciona a questão do salário família quando uma pessoa está de benefício, por exemplo, pois foi solicitado já tem quase 3 meses e ainda está em análise. Depende. Aí, nessas situações, a gente sempre recomenda que se faça uma consulta no aplicativo, ligue para o meu INSS, ou ligue para o 135 para verificar qual é a situação, que é possível que esse requerimento já tenha sido analisado porque não foi juntada a documentação necessária, que para o recebimento do salário família é preciso fazer a comprovação de algumas situações, da matrícula escolar dos maiores de 4 anos de idade, dos pequenininhos você precisa fazer a comprovação da vacinação das crianças para poder receber. Caso não tenha sido juntada tais documentos a depender da idade dos dependentes, pode levar em um indeferimento do recebimento do salário família nesse período do benefício. A Zélia disse que a mãe dela faleceu e tinha união estável com o pai. Ela solicitou a pensão por morte no aplicativo do INSS faz mais de 45 dias e ainda não saiu o resultado. Ela gostaria de saber qual o tempo que leva para essa análise. Em média, o tempo dessa análise tinha ficado em torno dos 45 dias, mas os fatores que também impactaram na implantação dos benefícios por determinação judicial também impactaram as análises administrativas. E ela pode continuar acompanhando. Acompanhando de que forma? Pode, ela deve, na verdade, continuar acompanhando, porque além da demora um pouco além do normal, do que a gente já estava acostumado, pode ser que esse benefício tenha entrado em exigência e a não verificação e não cumprimento dessa exigência pode levar a um indeferimento, que, na verdade, vai ser indevido, vai só postergar, fazer que se faça um novo requerimento, se leve mais tempo para análise. A Débora disse que o filho dela foi diagnosticado com síndrome nefrótica desde 1 ano e 11 meses de idade. Ela quer saber se ele tem algum direito ao benefício. Depende. Isso sempre depende. Isso depende, porque depende muito da realidade dessas pessoas, né? Exato, A gente só pega exato. a pergunta e não tem o histórico, não sabe exatamente todos os detalhes. Todo benefício de prestação continuada, todo benefício por incapacidade, seja voluntária ou permanente, depende da condição Da após família. a avaliação. Também. O benefício de prestação continuada depende da condição da pessoa e da condição da renda per capita do grupo familiar. E os benefícios previdenciários dependem da condição da pessoa e das contribuições. Porque o que concede o benefício não é a doença, mas sim a incapacidade, que é criada por essa doença, não a doença em si. Então, sempre vai ser necessário a comprovação da incapacidade. Então, independente do nome da doença, a incapacidade tem que ser verificada, a deficiência tem que ser verificada. Aí pode ser que se leve ou não a concessão do benefício. O Antônio disse que está com a carta de Deixa, antes de prosseguir para a próxima pergunta, deixa eu passar uma dica valiosa aqui para você que nos acompanha. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Se você entrou com pedido lá, teu filho tem um autismo ou qualquer outro problema que gera ali alguma incapacidade, alguma coisa na vida dele, né, na vida social dele, e você deu entrada no INSS e de alguma forma foi indeferido, você não ganhou, você não recebeu esse benefício, tá? Não se contente por isso. Não significa que você não tenha direito. Porque a visão do INSS é uma visão bem restritiva. Então, o INSS mais indefere do que concede. Tá? Então, o que fazer numa situação dessa? Você deve buscar ajuda profissional de um advogado da sua confiança e você ingressar com um pedido na Justiça Federal. Na Justiça Federal existem entendimentos que são muito mais favoráveis para quem está entrando com pedido do que em relação ao entendimento do INSS. Vamos colocar um exemplo. Para o INSS, estipulou determinada renda, extrapolou determinada renda, já é o suficiente para que não receba o benefício. Na Justiça, existem entendimentos de tribunais, do STJ, STF, enfim, que
determinada renda acaba não sendo incluída, determinada visão deve ser interpretada dessa maneira diferente do INSS, enfim. Ou seja, entendimentos, importante aqui, entendimentos diferentes do entendimento do INSS. E por conta disso, isso faz com que a possibilidade de receber esse benefício na justiça seja muito maior. E detalhe, ao receber o benefício na justiça, essa pessoa que entrou com o pedido também receberá os atrasados. Agora pensa os atrasados acumulados, 12 meses, 16 meses, 20 meses, pode chegar a 30, 40, 50, 60 mil. Né? Então, não perca essa dica aqui que eu te passei. Se você teve um benefício indeferido, entre na justiça, tá? Aí, se tem dúvida, aqui embaixo tem o link para um atendimento online. É só chamar lá a nossa equipe, tá? Vamos prosseguir aqui. Concessão por invalidez de 10 anos. Já se passaram os 10 anos, ele gostaria de saber se tem direito à carta de aposentadoria. Primeiro, eu queria que você explicasse exatamente o que é isso. Eu creio que ele esteja recebendo um benefício um benefício por incapacidade temporária há 10 anos, possivelmente por uma determinação judicial. E o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ele é um benefício temporário. Para concessão ou transformação em uma aposentadoria, é necessário realizar uma nova perícia médica. Então, nessa situação, é um pouco incomum nos dias de hoje, devido aos batimentos que foram realizados, aos pente finos, como se chama, que é a convocação para os segurados que estão em benefício de longa duração, que deveriam ser normalmente de curta duração. É interessante que ele ligue para a central, ou então verifique no aplicativo do meu INSS para saber que espécie ele está recebendo. Se ele está recebendo de fato um auxílio-doença ou se ele já está aposentado por invalidez. A Débora, na verdade a Marta pergunta o seguinte: tenho 3 netos e um de 8 anos recebe o LOAS. Antes de receber, a mãe recebia o benefício Bolsa Família. Porém, com 3 meses de recebimento do LOAS, o Bolsa Família foi cortado de todos os 3. Gostaria de saber se os 2 menores perdem direito também pelo motivo do benefício LOAS do irmão. Deu para entender? São 3 irmãos, um receberia. A manutenção das condições, a manutenção e a verificação das condições para o recebimento do Bolsa Família não ficam a cargo do INSS. Mas até onde temos conhecimento, não há impedimento da manutenção do benefício para os outros dependentes. Pode ser que exista alguma outra pendência cadastral que ela tem que verificar junto ao centro de assistência de referência de assistência social mais próximo da residência dela. Nós temos várias perguntas, essas perguntas que nós fizemos agora. Eu gostaria de saber qual é a principal demanda hoje, Marcos, hoje. Nós fizemos perguntas dos vários tipos aqui. Qual é a principal demanda, qual é a principal reclamação das pessoas em relação ao INSS? O que é que elas pedem? É a questão da aposentadoria mesmo? É essa questão do lado social, do LOAS? Qual é a grande demanda? Uma grande demanda que temos hoje e continua há muitos anos é o benefício de prestação continuada, o LOAS, que ele demanda de uma análise administrativa, de uma assistencial e médico-pericial. É o que mais... Ela utiliza quase todos os braços de um INSS para essa análise e o volume é grande. É a nossa maior demanda, um benefício que sempre gera dúvida, porque o fato de a criança ter alguma doença, alguma deficiência, o popular já entende que ele tem direito ao recebimento de uma aposentadoria, também confundido os benefícios, que é o de prestação continuada não é um benefício permanente. Ele é continuado, mas para continuar com o recebimento dele, você precisa manter os requisitos desde o início. Então, se houver alguma quebra na manutenção desses requisitos, pode levar à suspensão do benefício. É um benefício que gera mais dúvidas, porque você precisa dos requisitos na hora do requerimento e durante todo o recebimento do benefício. E porque não é avaliação única, né? Aí já viu, né? São setores, né? A gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Marcos, com a gente. Muito obrigado. Perfeito, vamos lá. Então, deixa eu fazer apresentar mais algumas informações que é muito importante, tá? Que é a seguinte. Eu comentei aqui do BPC LOAS, aí você vai perguntar assim, tá, mas a criança, ela não vai poder receber, eu falei da distinção do benefício essencial e benefício previdenciário, certo? Aí você pergunta, tá, então, ele só tem direito ao benefício assistencial, que é o BPC LOAS, e o previdenciário? Olha, criança não, por quê? Como eu falei, o benefício previdenciário, aí nós temos auxílio acidente, aposentadoria por validez, auxílio doença, aposentadoria por idade, assim por diante, esses benefícios pressupõem que a pessoa tem que estar pagando o INSS, ou seja, é necessário que a pessoa esteja contribuindo para o INSS, e criança não contribui. A criança não pode contribuir, não pode trabalhar para poder estar recolhendo, enfim, tá? Mas, ao atingir a idade de 16 anos, existe
programas de menor aprendiz, existe a possibilidade de contribuir como segurado facultativo, enfim. Então, em tese, a partir dos 16 anos, se esse adolescente, já não é criança, esse adolescente, começar a contribuir e vier a ter algum problema de saúde, ele pode estar recebendo auxílio-doença. É bem incomum acontecer isso, mas receber o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria de validez, dependendo da gravidade da situação. Outro aspecto, antes de eu comentar aqui, eu quero que vocês deixem as suas dúvidas, as suas perguntas aqui embaixo nos comentários, porque são através delas que nós fazemos esses vídeos, que nós apresentamos, tiramos os seus questionamentos, tá? Então, participe aí nos comentários. Outro benefício que a pessoa também tem direito, uma criança também tem direito, é o benefício de pensão por morte. A pensão por morte, o auxílio reclusão, são dois benefícios que não são pagos para os segurados, são pagos para os dependentes do segurado. Então, um pai ou uma mãe que veio a faltar, veio a falecer e ela era segurada no INSS, ela vai gerar uma pensão para essa criança. Essa criança ela vai poder receber essa pensão até os 21 anos, ou se ela for considerada como incapaz, ela vai receber esse benefício pro resto da vida, tá? Esse é um aspecto. Outro, auxílio reclusão. Esse pai ou essa mãe foi presa, essa criança, os dependentes também terão direito a receber o benefício de auxílio reclusão. Ambos os benefícios são destinados aos dependentes do segurado, tá? Gente, esse era o vídeo de hoje. Eu quero aqui aproveitar, a gente falou bastante do BPC Loas. E nós temos um conteúdo exclusivo que nós preparamos com muito carinho, onde a gente explica em detalhes como conseguir os requisitos, o laudo, documento, enfim, para você aumentar a sua chance de conseguir o benefício de prestação continuada, o BPC Loas. Para você poder acessar esse conteúdo, só clicar aqui, deixa aqui, tá vendo aqui do lado, do lado, só clicar aqui e você vai ser direcionado ao conteúdo. No mais, um forte abraço e Deus abençoe a todos.